Olá, meus caros alunos, aqui é seu professor Todai, finalizando aí a correção da prova de conhecimentos gerais, famosa aí prova de segunda fase, que o pessoal brinca, né? Da Santa Casa aí, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa aqui de São Paulo. Questão 16, uma questão que finaliza a prova com chave de ouro, né? No item A, uma questão falando sobre a atuação do campo elétrico, da força gerada por um campo elétrico, e no item B, o campo magnético, né, pessoal? Para ver que se o aluno realmente conhecia as duas fórmulas aí, se ele entende, né, como é que funciona a atuação da força tanto elétrica como magnética que atua sobre uma carga elétrica num plano tridimensional aí, tá bom? Vamos verificar então como foi essa questão, uma questão bonita, tradicional, mas nenhuma novidade também, viu, pessoal? Dentro do que a gente já está acostumado a trabalhar dentro do terceiro ano do ensino médio aí, tá bom? Vamos lá. Bora lá então, turminha. Questão número 16, uma questão então muito bacana, né? Onde ele fala o seguinte: uma partícula de peso 810 a menos 6 newtons, eletrizada com uma carga de 210 a menos 8 coulomb, move-se com uma velocidade horizontal constante de 2,5 10 a terceira metros por segundo no plano x e y, como vocês estão vendo aqui, tá? Muito bem. Num sistema de eixos tri-ortogonais, né? Ou seja, é tudo 90 graus, como mostra a figura, na qual G representa a aceleração da gravidade, que é para baixo do eixo Z aqui, tá bom? Muito bem. Para esta condição seja possível, desprezando-se possíveis forças de resistência do movimento, deve, ele está afirmando, tá? Atuar sobre a partícula uma força vertical no sentido para cima que compense o peso, turma. Nós temos que ter uma força vertical para cima que compense esse peso. Suponha que a partícula seja mantida nessa situação pela ação de um campo elétrico. Um campo elétrico pode gerar uma força, Todai? Pode sim. Usando como referência o sistema de eixos da figura, determine é um modo de direção em sentido, né? A direção, o sentido desse campo elétrico e calcule a sua intensidade em newtons por coulomb. Bom, turminha, então, muito fácil aqui a parte teórica, né? Toda vez que a carga ela é positiva, o que que acontece? O campo ele tem que ter o mesmo sentido da força, tá bom? Então, como essa força tem que atuar para cima, o campo também vai atuar para cima, tá bom? Então a gente conclui, pessoal, que o campo ele tem que ter direção vertical ao eixo Z, tá? E sentido para cima também, Z positivo, tá bom? Toda aí se a carga fosse negativa, aí a força é inverso do campo, tá bom? Aí o professor deve ter deduzido com vocês isso no terceiro ano do ensino médio. Como é que ele deduz isso? É muito simples, pessoal. Ele coloca uma carga, depois ele coloca uma carga de prova aqui, pode ser positiva ou negativa, tá? E aí o que, que ele faz? Bom, a carga geradora, turma, de campo elétrico, o campo elétrico gera uma carga de afastamento, tá bom? Ó. E o que, que acontece quando você tem duas cargas positivas? Haverá uma força do que? De repulsão, tá? Tá vendo? Ó? Então elas têm o mesmo sentido. Tá legal? Então dá para você até deduzir na hora, caso você não lembre. Agora, se ela for negativo, pessoal, o que, que vai acontecer? Vou fazer aqui, ó. Se ela for negativa, continua a carga geradora, né? Ela sempre tem uma carga de afastamento, uma força de afastamento, né? O sinal, o campo de afastamento, perdão. E você coloca uma carga de prova negativa, pessoal, o que, que vai acontecer? Ela tende a criar uma força de atração. Aí o campo e a força, eles vão ter sentido contrário, tá vendo? Tá legal? Então isso aqui é só um resuminho da teoria para você lembrar, porque a gente aprende também fazendo questão. Tá bom, gente? Então, daí, como é que eu meço, como é que eu calculo a intensidade? Turminha, para você calcular a intensidade, você tem que saber as fórmulas, né? Então vamos lá. Uma vez que eu tenho o peso puxando para baixo, né, turma? Ó, o peso está para baixo. E eu quero equilibrar uma força que está para cima, eu igualo a força elétrica à força peso. A força elétrica é o módulo da força da carga vezes o quê? Vezes o campo, tá bom, gente? É o famoso F igual a QE, tá? Aí é só substituir, né, galera? Então nós vamos ter QE igual ao peso. A carga ele deu? Deu 2,10 a menos 8. Tá aqui, ó, tá bom? O E é o que você quer saber, é a intensidade do campo elétrico. E o peso foi a primeira informação que ele lhe deu aqui, ó, 8,10 a menos 6. Pega o 2 e passa ele aqui, ó, dividindo, pessoal, tá bom? Você vai ficar com 8 dividido por 2 vai dar 4, menos 6 mais 8, 2. Tá aí, tá bom? 4,10 ao quadrado aí, newtons por coulomb. Facinho, né, pessoal? Acho que não teve nenhum problema.
Vamos lá para o item B, bem parecido, só que no item B, turma, ao invés de ser elétrica, vai ser magnética. Vamos lá. Bom, item B, então, finalizando aí a prova da Santa Casa do ano de 2025, pessoal, né? Vamos lá. Então, nós temos aí, suponha que a partícula seja mantida nessa situação pela ação de um campo magnético. Agora, cuidado, hein, turma, não é mais elétrico, tá? É a magnética. Usando como referência o sistema da figura, determine a direção e o sentido do campo magnético e calcule a sua intensidade em Tesla. Muito bem, pessoal. Muito bem, gente, admitindo que o campo magnético é uniforme, né, e que ele seja perpendicular à velocidade, ok? Conclui-se que a força magnética ela é vertical para cima, pela regra da mão esquerda, FBV, tá bom? F é o polegar, tá bom, pessoal? O B é o sentido do campo, ok? E o dedo do meio lá, o maior de todos, né, pessoal? Ele seria o vetor velocidade. Então, FBV. Então, V está saindo do plano do papel aqui, né, pessoal? Nós temos aí o campo, né? Então, ó, admitindo que o campo ele é perpendicular à velocidade, né? O que nós vamos ter aí, pessoal? Nós vamos ter que a força ela tem que estar para cima, viu? Tá? A força tem que estar para cima. Então, toda aí eu tenho a força e eu tenho o V. Aí eu acho o campo, é isso? Isso, pessoal. Então, F, o B vai estar onde para o V estar saindo, né? Então, a gente conclui isso que o campo magnético, né, pessoal, ele tem aí uma direção que coincide com fazendo aí o polegarzinho, né? O polegar é para cima, tá bom? O dedo do meio ele está saindo do plano do papel aqui, ó, tá bom? Ó, estaria saindo do plano do papel no eixo X aqui, ok? FB. E então, pessoal, o B ele tem que estar para cá, isso mesmo, ó, o campo ele tem que estar para a direita, tá bom? Pela regrinha da mão direita, né? Da mão esquerda, perdão, né? Tem também a regra do tapa, né, que o pessoal faz, também dá certo, viu, pessoal, tá? Então, o campo magnético ele é de direção e sentido que coincide com o eixo Y positivo, como eu desenhei ali, tá? E a intensidade, Todai? Bom, a intensidade, turminha, você tem que lembrar da fórmula de Lorentz, né? Então, força magnética agora, ela vai equilibrar a força-peso pela Lorentz. Lorentz é QVB seno θ, tá? Então, como eles estão ortogonais, perpendicular entre si, é seno de 90. Então, nós vamos igualar aqui, mesma coisa que a gente fez com a força elétrica, tá? QVB seno θ igual a P. Então, Q de carga nós temos, Todai? Temos sim, pessoal. A carga é 2 vezes 10 a menos 8. Eu coloquei ela aqui para você, tá? A velocidade, 2,5 10 a terceira. O campo é o que a gente quer saber, seno de 90 é 1, tá bom? Não tem problema. E o peso foi a primeira informação que ele nos deu aqui, 8 10 a menos 6, tá bom, gente? Então, 2 vezes 2,5 dá 5, é isso? É. Aí o 5 ele vai passar dividindo. 8 dividido por 5 dá 1,6, ok? Menos 8 com mais 3 dá menos 5, né, gente? O menos 5 aqui no andar de baixo, quando sobe, vira mais 5. Mais 5 com menos 6 dá menos 1. Fechou, tá? Deu para fazer de cabeça aí. 1,6 menos 1, 10 a menos 1, Tesla. Tá bom? Tranquilo, turminha? Sossegado, Todai? Eu levei essa aí prova numa boa, então o Todai merece o seu like aí, pessoal. Deixa o seu like, sua curtida, tá bom? Isso ajuda a gente aí nesse trabalho de todo final do ano resolver aí os principais vestibulares, tá? A gente vai fazendo isso todo ano. Lá no meio do ano a gente tem a Unesp também, tá bom? E eu peço essa ajuda, essa contribuição para você e também compartilha com seu colega aí, pessoal. A aprendizagem é uma coisa que deve ser compartilhada aí sempre. Tá? Qualquer dúvida, deixe no seu comentário. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.